Olá, esse é o Oficina Cast com o episódio de número 33. E hoje a gente está num cenário diferente. Esse episódio ele vai ser lançado agora em outubro e ele é para o Outubro Rosa. A ideia é trazer a mulherada num cenário diferente para mostrar o nosso dia a dia. A gente está aqui com a Shirley e a gente está com a Larissa. A Shirley seria a Shirley do Farinhas, mas hoje ela não é a Shirley do Farinhas. A gente tem a Larissa, da Formento, que vai ser a Larissa. E tem eu, a Jennifer, que sou da Mecânica Mensor. E esse episódio está contando com a parceria da Corema. Então eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho da história de vocês. Depois eu conto um pouquinho da minha também. Porque a ideia é fazer com que essa mulherada se olhe, se toque e se observe. Porque a gente tira tempo para todo mundo, menos pra gente. E às vezes a gente pode, sim, prever muita coisa se a gente começar a olhar um pouquinho pra gente. E a gente esquece na nossa correria. Então, eu vou começar pela minha colega Larissa. Por favor, se apresente. Oi, gente, eu sou a Larissa, então. Larissa do Formento, mas hoje não é do Formento. Como é que eu posso começar? Nós trabalhamos juntos há praticamente 6 anos, né, dentro da nossa oficina. E no começo até foi muito difícil essa parte de separar, né? Eu como mulher e eu como empresária, começando um negócio novo, no meio daquele turbilhão de coisas, e passei muitos anos sem me cuidar. Sem ir atrás de fazer realmente um preventivo, né? Para saber como é que eu tava. Às vezes, muitas vezes, passava muito tempo sem fazer a unha. Enfim, sem ir no cabeleireiro. Muito tempo. E hoje, assim, depois de 6 anos, eu já tento me cuidar mais, ir mais atrás. Até recentemente fiz uma bateria de exames até pra ver vitamina e tudo mais. Mas, enfim. E... Ai, não sei. Mas tu sabe que a gente percebe, eu imagino que tu Corta. foi agora também, porque tu se sentiu um pouco fraca em algum momento, talvez. Ah, vou procurar uns exames, vou procurar ir no médico e tal, porque eu tô me sentindo, opa, essa Larissa aqui tá um pouco fraca. É porque tu passa tanto tempo sem se dar conta de que tu precisa, né? Tirar tempo pra ti. Tirar tempo pra ti, porque a turbilhão do dia a dia tu não dá bola. Tu só vai dar bola quando tu começa a sentir, né? Quando tem algum sintoma de fraqueza, de tontura ou de dor, né? Aí tu vai atrás. Mas por muito tempo passei sem me cuidar, sem ir atrás, até por causa da correria, né? Tu tá 6 anos trabalhando com o teu marido? 6 anos. E antes tu trabalhava com o quê? Antes trabalhava com ele também, mas a gente trabalhava numa concessionária. Ah, tá. A gente era SLT, né? Então, trabalhavam juntos, mas para uma outra empresa. empresa. Agora vocês dois são sócios. Isso, a gente se uniu para um bem, vamos Para um dizer, bem maior, para os dois. E hoje a gente já consegue conciliar melhor um pouco essa divisão de ter um pouco de mais tempo agora para mim, para eu poder fazer minhas coisas, até porque a gente cuida de tudo um pouco, né? Da filha, da casa, do marido e da empresa, e aí que tempo que sobra pra gente, né? Aí é que tá. Aí esse tempo agora que eu tô tentando conciliar, tá dando certo, vamos ver. Mas tu estás conseguindo, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Como foi, assim, a tua virada de chave? Opa, existe uma mulher aqui. Porque eu te pergunto, porque para mim foi muito difícil eu entender que existia uma Jennifer profissional, de repente tem uma Jennifer mãe, e daí tem uma Jennifer que era esposa também ali na época. Eu entender que a minha vida tinha essas pessoas, todas essas pessoas numa única só e... Não, agora eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, preciso dar uma atenção pro meu cabelo, pra minha unha, a minha casa. Eu preciso entender que a minha casa tem que estar organizada pro meu cérebro poder funcionar, senão não vai funcionar. A minha virada de chave foi depois que eu tive a minha filha. E aí que eu entrei nessa separação, né? Porque quando Com a maternidade com a veio. maternidade. Olha que massa. Porque quando tu tem um bebê, eu não sei como é que foi pra ti, mas pra mim, o começo foi uma perda total de identidade, né? Ela, assim, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, de repente eu tenho um bebê, e é aquele caos, tu tá de pijama o dia inteiro, cabelo pra cima, desmaquiada, sem fazer a unha, sem fazer... Calma aí, quem eu era antes? Essa era a pergunta. E aí foi aí que a maternidade, ela vem, ela te dá esse baque, mas ela te deixa muito mais forte.
Daí eu virei essa chavinha. Opa, peraí. Claro que demorou, né, gente? Ela tem 2 anos e meio. Hoje, eu sou a Larissa que tô atrás do meu cuidado. Mas até 2 anos e pouco aí foi essa batalha de estar procurando, de estar sabendo, meu Deus, o que eu quero fazer, quem eu sou, onde eu vou me cuidar, o que fazer com o meu cabelo, com a minha unha. Então, é um processo longo e pra mim foi um processo um pouco dolorido, assim, né? Quer dizer, mas agora eu tô me reencontrando de novo, assim, sabe? Pra saber quem é a mulher que eu sou, como esposa, como mãe e como empresária. Resgatar, né? Resgatar. Quem era a Larissa antes da maternidade, quem era a Isso. Larissa trabalhando lá no CLT, porque daí buscando um pouquinho de cada fase da vida vai ficar a essência, né? Fica a nossa essência, tá? E daqui pra frente agora como vai ser, né? Mas eu Que vou é a te virada, falar é difícil? que nenhuma dessas que era antes de ser mãe, ela existe mais. Não existe mais. Que Porque fica só algumas características. é o que dizem, né? Se você me conheceu antes de ser mãe, você precisa me conhecer de novo. É. Porque eu não sou mais a mesma pessoa. A gente cria um instinto. Uma coisa eu escutei do meu médico na época, pode ser que não vá nascer uma mãe quando o bebê nascer, mas vai nascer o teu instinto, a tua... Como é que ele falou? Foi o instinto que ele falou. Vai nascer o teu instinto, assim, da maternidade e acredita nele, porque vai vir uma montoeira de vovozinha, de mãezinha e disso, querendo dar pitaco na tua maternidade e deixa pra lá, porque confia no teu instinto que vai ser melhor. Mas é difícil a virada de chave, entender como funciona todo o processo. Até lá tudo dá uma travada, assim. Mas tu que decidiu ser mãe, vocês decidiram formar mais um CPF Não mundo. foi decidido, foi uma surpresa, muito bem-vinda. A gente não que a gente não quisesse, mas a gente também não estava planejando, né? Mas eu acho que foi uma virada de chave até para os dois, assim, sabe? Tem uma frase que resume isso. Pode falar. O filho tu não tens um filho quando você quer. Você tem um filho quando você precisa. E é exatamente isso. Tu sabe que virou uma direção pros dois. Virou uma direção pros dois, assim. E aí é onde a gente se conecta mais, né? Onde ele começa a enxergar os cuidados que eu, como mulher, preciso ter, até pra estar bem, pra poder cuidar da nossa filha e pra poder cuidar da empresa, né? Porque hoje eu faço parte de gestão, financeira, né? E tudo mais. De tudo um pouco. Então, vamos engatilhar com a Shirley. Se apresente, Shirley. Eu sou a Shirley, né? Sou natural de Lages, mas eu moro aqui em Blumenau há muitos anos. Sempre trabalhei no meio masculino. Sou a segunda mulher carro forte de Santa Catarina. Então era eu de mulher que todo mundo achava que era a sapatona da equipe, mas que era mulher. Fui casada 9 anos nessa etapa. Quando eu me separei, eu entrei na Brinks ali. Comecei a trabalhar. Tinha uma menina de 5 anos e me virei sozinha. Morava sozinha, andava a pé, de busão, com a filha nas costas e filha emprestada na casa do vizinho para ir trabalhar, na casa do ciclano. E fui me virando e trabalhando. Trabalhei muitos anos como chefe de equipe de segurança e só trabalhando. Eu só via minha filha de segunda a quinta. De quinta a domingo eu não via mais ela. Ela ficava sempre na casa de alguém, emprestada, filha emprestada para alguém, para mim trabalhar. E assim eu fui, trabalhando, até que eu cheguei a um momento de esgotamento total. Primeiro, desmaiei no trabalho, beleza, daí encerrei a parte de eventos, comecei a trabalhar num banco. Tava tudo bem, tudo certo, até que teve um episódio que eu voltei de férias e eu tentei me suicidar dentro da agência bancária, da Via Cred. Daí, dali saí direto pro psiquiatra. Entrei com medicação e abandonei a profissão. Senão eu ia fazer merda. Daí, conheci o Farinhazinho em 2019. Dando patada nele, porque eu não queria nada com ninguém. Queria ficar sozinha. Então, ele brinca até hoje que o que fez ele se apaixonar é porque eu chutei ele, eu não queria ele, ele me queria de qualquer jeito. Então, nem que fosse pra só uma vez. Então, eu brinco com ele que ele se apaixonou por isso. Né? Mostra que tá no escasso que aparece. Daí, veio a pandemia já no ano seguinte. Daí, ficamos 2 em casa sem trabalhar. E daí, a gente dizia, não, você não precisa ter filhos. Tu tem 3 filhas, eu tenho uma, tá tudo certo.
Entrou a pandemia, a gente locou. Peraí, são 4 mulheres? O Farinhas na vida. tem Ele três filhas mulheres. E Tem eu a tenho mais tua, uma. tem você. E vocês tiveram mais um? Uma Um menina? menino. Um menino? Caraca, como é que ele consegue com 5? E ele ainda tem um neto, uma neta e tá vindo mais uma neta. E daí tem a mãe dele, tem a minha mãe e a minha mãe de criação. Então é um sheik árabe pobre. mulherada É isso que eu dominante. Só tem Sim. mulher, mas não tem dinheiro. Tá? Mais ou menos assim. Já. Mas ele Aí tá quando bem chegou na lascado, pandemia, coitado. daí eu enloquei e falei pra ele, tá, o negócio é o seguinte, quer casar e quer ter filho, vai ser agora. Se não for agora, eu não quero mais. Depois eu vou ter Ele, sem tempo. ele, sério isso? Eu falei, sério. Daí marcamos o casamento. A gente se conheceu dia 9 de junho, a gente tentou marcar o casamento, mas a data não tinha. 10 de junho, aliás, não tinha a data de 10 de outubro. Marcamos o casamento para 9 de outubro. Daí nos casamos. A gente teve um episódio muito triste no nosso casamento. O meu sogro faleceu um dia, nem 2 dias depois. Ele veio de Curitiba só para nos casar e na noite depois do nosso casamento ele morreu. E ele dizia pro Farinhas que ele só viveria até casar o último filho, que era o Farinhas. Ele já veio passando mal de Curitiba, foi pro hospital, enfim. Foi na cerimônia, já saiu de lá muito mal. Não foi jantar com a gente. No outro dia deixamos no meu cunhado. No dia seguinte ele faleceu. Meu. Só que antes de se despedir, ele anunciou a minha gravidez. Sério? Eu fui dar um beijo nele, ele me pegou na minha mão e falou assim, ó... Mas ele sabia? Cara, meu sogro era evangélico muito roxo, muito, sabe, sei lá. Intuitivo. É. Ele pegou na minha mão e falou assim, ó, eu posso te chamar de filha? Eu falei, pode, claro. Ele falou assim, porque agora eu tô casada com meu filho. Eu falei, com todo orgulho. Daí ele botou a mão na minha barriga e falou assim, só que não vai dar tempo de eu segurar o meu neto. Caraca. Eu falei, que isso, sogro, eu nem tô grávida. Ele falou assim, não vai dar tempo, mas vocês vão ser muito felizes. E de fato, daí ele faleceu, a gente fez o enterro dele e tal. Acho que uns 2 ou 3 dias depois, eu pedi pro Farinhas um teste de gravidez e eu tava grávida mesmo. Caramba. E eu tenho um menino. O neto que ele Um falou. neto que ele falou. Um neto que olha pra foto do vô, não conhece o vô, mas sabe que é o vô. Conversa com o vô pela foto. Então ali, Até uma certa idade eles conseguem ver, né? ali então mudou a crentes nossa dizem. vida. Mudou a minha vida, mudou a minha concepção como mãe, como mulher, como pessoa. Porque eu tava feliz sozinha, eu não queria ninguém. E de repente o Farinhas trouxe algumas dificuldades da separação dele também, porque ele foi casado há 18 anos. A gente teve dificuldades juntos e a gente sempre disse assim, ó, quando não der mais certo, a gente separa. Só não vamos ofender, não vamos fazer mal um pro outro. Porque a gente se conheceu uma segunda-feira de tarde e amanhecemos casados, né? Literalmente. Amanhecemos casados. Faz 5 anos, então assim... Decididíssima, né? Rápido. Então eu falei, a gente conversou da seguinte forma: eu preciso de Botou na ajuda. cabeça e foi. Eu preciso de ajuda e você precisa de ajuda. A hora que a gente vê que não dá mais, não vamos magoar o outro, vamos nos separar. E que nada, isso é brincadeira, porque eu já falei pra ele que separar de mim só quando morrer. Mas enfim, cara, e assim, ó, mudou. Daí o que aconteceu? Eu grávida. Ele trabalhava numa empresa em Brusque. E aí o patrão queria que a gente fosse morar em Brusque. Falei, cara, não tem como comprar uma casa. Tem um apartamento aqui, não faz sentido. Não, Farias, porque assim eu ajudo vocês a comprar a casa e eu contrato a Shirley pra trabalhar home office. E eu com o Lucas com 3 meses. Meu. Falei, como assim? Mas eu não sei nem que óleo que vai na minha moto. E assim eu comecei no ramo. Desafio. WhatsApp. Alguém perguntava alguma coisa, eu falava com Farinhas, ele me respondia, eu... O desafio era Legal. o produto que tu ia ter que vender, auxiliar na venda e botar a cara a tapa, porque o público pra ti não ia ser diferente. Porque ela tava trabalhando já num mundo masculino. Sim. Sim, né? só que Ali na parte da mas aonde eu não segurança. precisava ofertar nada, né? Exatamente. Eu fazia o trabalho... Da segurança, que era o teu serviço. Ele vendia Exatamente. o teu serviço, Não que era precisava de cuidar da vida de simpatia. outras pessoas. Não precisava dessas situações que eu tive que ter. O feminino, tu não precisava daquela energia feminina. Não precisava. Uhum. E daí eu parti de ter que ter. Primeiro, minha voz é grossa. Eu falo alto pra caramba. Eu falei assim, amor, baixa o tom, fala mais baixo, assim. Me ajuda. Deixa a pessoa falar, não se mete. E eu
Falei, cara, eu sou desse jeito. Eu sou filha de militar, eu sou ex-segurança, eu sou virada, não consigo. Aí ele dizia, não, porque tu tens que se arrumar, tens que chegar na oficina. Falou, cara, eu não sou essa mulher. Assim, tu não me conheceu. Seu pai assim. era militar. Meu E pai a é tua militar. mãe fazia o quê? A minha mãe sempre trabalhou em restaurante, mas não ficaram juntos muito tempo. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 3 anos. E deixa eu te fazer uma pergunta, Larissa. Teus pais faziam o quê? Meu pai é vidreiro desde novo, assim, primeiro emprego dele até hoje. Minha mãe era costureira. Trabalhei com eles um bom tempo também, uma época quando tinha de 12 até uns 14, por aí, numa loja de cristais lá na Vila Germânica a gente tinha. E sempre nessa área de comércio, assim, né? Comércio, vendas, atendimento ao cliente. Então, essa área eu já sou bem familiarizada, assim. Tá vendo como nós três... Olha só, fiz o convite para as pessoas certas. Nós três, meu pai sempre teve oficina mecânica e minha mãe, por mais da metade da carreira dela, trabalhou com ele. Então, nós três fomos criadas para sermos o alicerce da casa. Tipo, teu pai era militar. Então, com certeza, tu passava bastante tempo com ele. Então, a energia masculina fica mais forte. Tu ficou bastante tempo com teu pai. Bastante. No comércio. Eu fiquei muito tempo com meu pai. Então, não é algo que, tipo, a vida fez com que... Não, já veio lá desde criança, desde o Uma nosso sementinha, desenvolvimento, desde a sementinha, exatamente. Para nós sermos o alicerce, para nós sermos as referências. Não sei se vocês são as irmãs mais velhas também, não? Não, eu sou mais nova. O meu mais caso é um nova? pouco diferente. Eu convivi com meu pai. Meu pai, com 7 anos, pulou a cerca e me abandonou, me deixou pra trás. Então, eu tive que ser... Eu tive que ser. Na marra, tu Na teve marra. que ser, não teve escolha. Eu tive que ser. Eu tinha que ser e ponto. Ou eu era, ou não... Acho que talvez por isso tu chegou no teu ápice. Ápice. Aham. Tanto é que Sobrecarga, eu morava em né? Florianópolis com uma mãe de criação e quando eu fiz meus 20 anos, eu vinha sempre passar férias com a minha mãe aqui. Minha mãe mora em Blumenau mesmo. Só que eu vinha, passava as férias da escola e voltava, tranquilo. E dessa vez, o que eu fiz? Eu fui pra Joinville, na casa do meu padrinho, voltei pra casa. Falei assim pra ela, ó, ela disse, mas por que tu voltou cedo? Eu falei, eu voltei pegar minhas coisas que eu tô indo embora. Disse, como assim? Eu falei assim, tô indo embora. Eu preciso saber quem é minha mãe. Eu preciso viver a minha mãe. Eu não sei quem é. E eu peguei e vim embora. Bem corajosa, né? Corajosa, Meu cara. Deus. Muito Eu cheguei aqui, corajosa. daí minha mãe falou, não, tu não podes ficar aqui. Eu sou casado, meu marido não vai aceitar minha filha aqui dentro da minha casa. Eu falei, então tu se separa dele. Porque eu cheguei. Porque ele não te faz bem e tu não és obrigada a viver com alguém que não te faz bem. Eu vim, vou trabalhar, vou te ajudar, a gente vai viver juntas. E assim foi. Que legal. Ela se separou dele. Eu achei determinadíssima, cara. Eu tô... Porque assim, Eu não conhecia essa história. Eu achei... tipo, eu precisava ser essa pessoa, entendesse? Eu não podia ser menos que isso. Não tinha Eu escolha. tinha que... Tanto acho que até por isso que o meu primeiro casamento não deu certo. Porque eu resolvia tudo. 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 Daí tu pega, um marido que tudo é pra depois, tudo é... Que ele Não tá, dá. ele tá seguindo a música que tu botou ali. Então, se tu mudar de música, ele só vai seguir. Aham, Só vai junto, não vai ser pra somar, né? É. exatamente. Uma parceria. Muita... É isso. É que a questão é somar, né? A gente tem histórias parecidas, pode ser que tenham histórias parecidas, você, ele e tal, mas tá, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Que caminho a vivendo gente aquilo vai, ali? né? Mas eu não quero mais isso. E às vezes, nos nossos primeiros relacionamentos, a gente acaba, em alguns momentos, ou em algumas pessoas, a gente acaba buscando uma pessoa referência do nosso pai. Uhum. Então, ou a gente, tipo, vê naquela pessoa algo que não tinha. Uhum. E daí, com o passar do tempo, vai vivendo com essa pessoa e vê, tipo, ai, não era isso aí que eu queria. Ou eu tô vivendo a mesma história da minha mãe. Uhum. Aí a gente deixa pra trás. A gente percebe que dá um estalo e deixa pra trás. Exatamente. E vamos seguir uma nova história. Fica tempo sozinha. Tipo, pelo que tu falou ali, né? Com o Desistiu. tempo, desistir. Aham, Fiquei um de tempo fato, meu. sozinha pra poder viver. Só que, cara, é pesado, né? É pesado. Se o pneu do carro estraga, a gente tem que arrumar. Se o chuveiro queima, a gente tem que aprender a colocar um chuveiro novo, trocar resistência. A lâmpada lá, sabe lá Deus como tem que trocar. Então, é tudo isso, né? E isso faz com que pessoas se afastem de nós. Porque tu tá Muito, sozinha. meu Deus. Então, tá sozinha, as pessoas se afastam, talvez por conta da energia, ou porque ela não precisa de ninguém.
Não, a gente precisa, sim. A É gente entra gostoso ter nessa, alguém. né? A gente entra nessa resistência, na verdade, né? Porque querendo ou não é uma resistência que tu trouxe da tua infância pra tua vida, né? Porque eu sou isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que dar conta disso, e é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, né? Que a mulher, ela tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, tem que ser resistente o tempo inteiro e tem que estar mentalmente saudável, né? Saudável. E mais incrível difícil. que É eu mais criei a minha filha tem 14 anos, igual. Ela com 6 anos, ela pegava o ônibus, ia pra escola sozinha e voltava sozinha. Eu saía pra trabalhar às 5 da manhã e ligava às 7 horas pra ela acordar, pra colocar a roupa pra ir pegar o ônibus. Então, assim, Meu Deus, com essa idade eu hoje... eu tive que ensinar ela a ser tudo o que eu fui, porque eu não tinha como fazer diferente. Era Eu só tinha, tu que e ela? eu tinha que trabalhar e ela tinha que ficar em casa. Então, Era uma necessidade, daí né? às Não vezes tinha nem ligava escolha. desesperada. E a bendita da menina não atendia o telefone. Não atendia, e não atendia, e não atendia. E o coração de mãe dá uns mini Aham. infarto. Mas deixava também, porque morava dentro de apartamento, então uma segurança maior tal. Mas eu tive que ir muito, eu ensinei ela também a ser assim. Só que hoje a mentalidade, o espírito é diferente. Ela com 13 anos caiu internada na saúde mental de Santa Catarina com depressão. Mas daí Por tu não quê? se vê nela, às vezes? Às vezes tu não acha que tu tá lidando contigo mesma, só que com 13 anos, 14 anos? Sim, muitas vezes. Mesmo, parece que é o mesmo gênio, assim. Eu, com uma de Eu- 2, já sinto isso. Eu até brinco Mas com é- ela, porque assim, ela é uma menina que, cara, as notas são excelentes. A letra, tudo na escola é excelente. Daí eu falo pra ela, tá, tu não vai estudar quando chega em casa? Eu não. Daí eu falo pra ela, eu também não estudava. Ela é igualzinha. Mãe, eu já fiz as minhas tarefas na escola, deu tempo. Aham. Eu já copiei tudo e já fiz a Fazia tarefa. exatamente igual. Aham. Falei, cara, mas assim, eu não posso te cobrar porque eu fazia exatamente Igual. isso. Só que daí ela, com essa mudança de se separar, ficar sozinha, me casar de novo e tal. E a questão da adolescência junto, chegou não sei o que aconteceu na cabeça dela, o bug dela de adolescente, de estar se tornando uma mulher. Ela foi embora com o pai. Ela não mora mais comigo hoje. Só que na hora do socorro, tem que É ser a eu. mãe. É a mãe. Nunca, acho que pra sempre, né? Não existe uma ligação tão forte quanto é uma mãe e um filho, uma filha, né? Independente Pra sempre, da vida inteira. do tipo de mãe, Sim. de responsabilidade ou não, tem o amor de mãe. Acho que vai ser sempre o teu porto seguro, não adianta. Pra sempre, em qualquer situação, né? Às vezes a gente sente isso também, né? Com as nossas Sim. mães, Sim. com os nossos pais. Por mais que às vezes no dia a dia não dá tempo de conversar, de falar, dar um oi, ou coisa assim, a gente sempre pensa, tá, mas como é que minha mãe iria fazer nessa situação? Sempre No tem fundinho, nem que seja a nossa última imagem, assim, a última ideia. O Será que eu minha mãe pergunto? faria? Será que eu pergunto bem? Será que eu pergunto, né? Mas nós três, a gente trabalha nesse ambiente masculino, também por escolha, porque a gente poderia ter escolhido outro caminho, Sim. mas foi o que a gente A sabe vida, né? fazer, a nossa energia. Eu nem me apresentei ainda direito, não. É. Eu sou Jennifer Dunker, tenho 35 anos, tenho uma filha chamada Joana. E meu pai sempre teve oficina mecânica. Meu pai é o Hilário Dunker. Minha mãe sempre trabalhou com ele, por muito tempo trabalhou com ele. Ela trabalhava nas companhias têxtil, né, da região, trabalhou na Hering muito tempo. Com a saída dela, eles montaram a oficina na Itopavazinha. Mas antes, meu pai e o pai do Diego eram sócios do Diego Mensor. Meu tio, João, ele é irmão da minha mãe. Até nós somos todos um pouco parecidos, assim, fisicamente. Semelhantes. Bem semelhantes. O Diego é mais acelerado, assim, eu sou acelerada também, mas eu acho que eu sou mais calma. Opa, espera aí, vamos ver. Calma aí, Toma vamos mais ver como é que vai dar controladinha. pra fazer. Dá uma segurada aqui, uma segurada lá. E com 15 anos, eu entrei na Via Cred como estagiária. Naquela época, o estágio era 8 horas, lembra? Fui contratada pela DP e tal. Meu pai bem feliz que eu ia entrar na onde ele tinha conta desde a época de companhia aérea. Um dos e primeiros. tal. Mas, cara, não era meu sonho. Aquilo ali não era. Eu já tava trabalhando com ele na oficina. Eu já ia final de semana
lá na Velha com o tio João e com o Diego, depois eu já ia nos finais de semana com o meu pai, passava o domingo lavando o carro e lavando moto com ele, que eu queria estar ali, queria estar mexendo, queria estar enfurnada ali naquele rolê, né? Então era muito eu. Aí eu tava fazendo um curso e daí surgiu a oportunidade, pensei, eu vou fazer só pra ver como é que é, né? Porque eu não tenho intenção nenhuma de trabalhar fora daqui, eu quero ficar aqui. E fui passando, daí tipo, sabe quando tu vai na maré? Foi eu, assim, eu fui na maré e entrei no banco e, cara, gostei daquele negócio, só que todos os dias de manhã ou final do dia eu parava na oficina. Não conseguia, me puxavam. Tanto é que quando a minha irmã foi trabalhar com o meu pai, de fato, que ela saiu do trabalho dela e foi trabalhar com o meu pai, as pessoas não associavam que o Hilário e a Josi tinham 2 filhas, achavam que só tinha uma. Porque a minha irmã nunca estava por ali. Mas, de repente, ela passou a tarde, ela mesma falava, né? Não, tu estava falando com a minha irmã. Ou tu conhece a minha irmã. E ficou por isso. E depois, em 2016, eu engravidei da Joana. Que daí eu casei, engravidei da Joana. E é bem aquilo que tu falou lá no início. Não é a gente que escolhe ser mãe, não é a gente que escolhe um filho, é um filho que escolhe a gente. Porque eu estava num momento profissional... Porque a Jennifer sempre foi assim, né? Foi trabalho, a Jennifer e família. E família, no meu ponto de vista, ainda na época, eu era jovem, era eu, meu pai e minha mãe. O restante eu não considerava como família na minha cabeça, nem meu marido. Então, eu tava numa tocada, ele tava em outra. A gente tava com histórias diferentes, sonhos diferentes, não sei até como nós aguentamos tanto tempo. Em detalhe, a gente nunca brigou. A gente nunca discutiu. Simplesmente as coisas foram caindo por terra. Eu entrei numa depressão também. Trabalhava na cooperativa, eu entrei numa depressão. Daí eu pedi pra Deus, cara, eu preciso muito ter uma vida diferente. Me mostra uma vida diferente, porque essa de trabalhar. E assim, quem me conhece, que vai me assistir, sabe que eu sempre fui muito pinga, farra e foguete, né? Né? Então, Mulheres V8? Meu Deus, era pouco, né? Era pouco, engatava uma festa na outra e ia embora. Eu literalmente eu trabalhava para bancar a minha faculdade, os meus estudos e a minha festa, era bagunça. Tamo junto. Era assim. Me arrependo? Não me arrependo. Só de ter gastado muito. Que hoje eu queria ter 20% do dinheiro que eu gastei. Mas foi muito bom, eu tive uma vida muito... Assim, hoje é aos trancos e barrancos, né? Mas foi muito bom. Não me arrependo de nada, não. E depois, com a maternidade, que daí veio a Joana, que foi o meu sinal, né? Que eu pedi pra Deus uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Aí eu engravidei da Joana e eu descobri que eu tava grávida da Joana, foi assim, ó, tipo num puff. Tá, e agora? Eu comecei a passar mal, muito mal. E um dia eu fui rata de academia. Eu tava tomando uns oxi lá pra ficar mais magrinha e ficar bonita e tal. Correndo, passei mal, tava com uma amiga, passei muito, 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 muito mal. E agora? Daí ela falou, cara, tu tá grávida. Eu falei, não tem como tá grávida. Cara, eu tô casada, como é que tu não vai estar grávida? Eu disse, não tem como. Eu tô fazendo tratamento pra tirar o ovário, cara. Que dessa vez vai ser a última vez. Porque o que acontece? Eu tinha muito problema, mas eu não dava bola. Fazia os tratamentos pela coxa. Eu sempre tinha um cisto no ovário direito, outro cisto no ovário esquerdo, daí deu uma ferida no colo, daí apareceu um mioma. E assim foi, só que eu não dava bola. Eu ignorava. Eu acho que era medo de encarar. E os tratamentos, todos eles foram frustrados. Aí quando deu essa questão de eu entrar ali numa depressão, ficar muito mal, e eu não consegui falar que eu estava doente, precisava de ajuda, nem para o meu marido na época, nem para os meus pais, foi onde eu explodi. E por isso que eu sempre falo para as pessoas que estão ao meu redor, cara, a gente fica doente porque a gente não trabalha a nossa cabeça. Se eu tivesse falado, compartilhado que eu estava precisando de ajuda, talvez nada disso teria acontecido. Porque a gente fica na defensiva, né? A gente não quer pedir, se abrir, a gente não sabe pedir. Ou tem medo do que o outro vai pensar. Ou a maneira de resolver tudo sozinha, né? De se achar fraca, de repente, numa situação que, tipo... Cara, a gente tá aqui, a gente precisa de pessoas, né? Às vezes, sabe o que é isso também?
A gente bota sempre outras coisas na prioridade. Sim. Eu colocava meu trabalho. A gente coloca o marido, Sempre o outro, o né? filho, As o outras trabalho e vai ficando. Meu trabalho. Aí depois eu entendi que eu era só um número. Depois, assim, depois de um tempo. Eu era só um número. Demora pra virar essa chavinha, né? Aí, enfim, eu tava lá na oficina com meu pai, eu tinha pego férias, tava nos meus últimos dias de férias, eu tava lá na oficina com meu pai e tal, daí passei mal de novo, dei início a essa minha amiga liga. Daí eu falei, fala, Elaine. Daí ela falou, Jennifer, tu já comprou o teste de gravidez? Eu disse, não, cara, eu vou lá comprar. Nisso comecei a passar mal. Aí fui lá, vou lá comprar o teste de gravidez. Cheguei lá na oficina do meu pai, que hoje é uma oficina do Diego. Fui fazer o teste, cara, eu só mostrei. Na hora, 2 riscos. Desmaiei, né? Só escutei o funcionário vindo assim, ó, bem... Acode porque deu ruim aqui. O susto foi O grande. susto. Nesse mesmo dia, começou a dar um sangramento. O meu marido, na época, tava num treinamento. E agora, o que que eu faço? Vou ligar pro meu médico. Só que, detalhe, eu estava em fase de tratamento. Ia ser meu último tratamento. Depois eu iria tirar os ovários, ia tirar tudo. Porque eu tinha desistido já. Eu já tava com 25 para 26 anos. Não, eu já tava com 26 anos, porque eu ganhei a Joana com 27. Então, eu já tava com 26 anos. Então, desde quando eu menstruei pela primeira vez, eu tive inúmeros problemas. Então, eu já tava cansada, eu tava de saco cheio. E como a maternidade nunca foi um desejo meu, e hoje eu sou de boa de falar isso, porque a nossa história como mãe também a gente fantasia um pouco, né? Sim, a gente A acha gestação que é linda, né? maravilhosa. Ah, vá pra Aham. puta que pariu, velho. Linda. Dói a costela e por aí vai. Não é nada, não tem nada Não de lindo. tem nada de Sai, O lindo. máximo Tra- de lindo que tem é a vida que a gente traz pro mundo. Só. Sim. Que até o jeito que ela vem, Aham. Bem isso. Eu liguei para o médico e falei, ó, doutor Sérgio, aconteceu isso, o que que eu faço? Daí ele mandou eu direto para aquela clínica da mulher. Lá tinha uma médica me esperando já, porque ele falou, cara, é impossível. A gente falou que a gente tinha que conversar o dia que tu decidisse querer ter filhos. Não tem como. Daí eu falei, cara, aconteceu alguma coisa aqui. E daí eu cheguei lá, fiz a minha primeira ultrassom, já descobri que eu estava grávida de 14 para 15 semanas. já deu o sexo Era do bebê. uma menina, aham, e já tava com não sei quantos centímetros. Cara, eu desmaiei de novo. Levei minha mãe começou a chorar. Foi um desespero total. Foi um desespero. Sabe, não teve aquele momento de tipo, ai, vamos aumentar a nossa família. Sim, não sim, um teve planejamento, né? isso, Por não isso que eu teve falo. nada. Você não tem um filho quando você quer. É, não adianta. Aí eu fiquei olhando pra E sim, mim, quando você cara, precisa. você mãe? E agora? E agora? É sempre assim, né? O que que eu tenho que Eu acho que todo fazer? mundo Aonde eu tenho que passa por isso. começar? Por onde? E meu trabalho? Daí a minha amiga me lembrou de novo, essa minha amiga. Ela falou, Jennifer, lembra que tu pediu pra Deus uma oportunidade de ser um ser humano melhor, de ter uma oportunidade de vida melhor? Até cheguei a me arrepiar. Eu falei, é verdade. Pra ver como muitas vezes Deus nos dá o que a gente E pede. a gente não percebe. Só que às vezes a gente não consegue fazer a leitura de fato de que aquilo é o que a gente Aquilo pediu. ali era o que a gente pediu. Olha, eu vou contar uma história. Tu tinha ovário policístico? Tinha... Não. Teve uma fase ali do ovário policístico, mas o meu útero ele era invertido. E o meu ovário esquerdo, ele chegava... Olha só que loucura. Ele chegava a descer 2 óvulos. E aquilo ali contraía de uma forma tão forte que daí ele gerava como se fossem umas pedrinhas. Os cistos. Aí toda a vida cauterizando. E eles não eram férteis. É uma loucura. Meu, eu imagino. Eu passei nos últimos... Antes de engravidar, né? Nos últimos 2 anos, sem me cuidar total, assim. Com alimentação, com exercício Zero. físico, zero, assim. Eu cheguei a 120 quilos, com 1,63, né? Pra vocês imaginarem, eu tava bem mais gordinha. Agora deu uma engordada de novo, mas enfim. E aí, do nada, assim, eu pensei... Eu também tava vivendo assim, trabalhando. A gente ficava na oficina, às vezes, das 8, 9 horas da manhã até meia-noite, 1 Sim. hora, 2 horas. E a gente morava em Indaial, então a gente fazia Blumenau em Indaial todo dia. E assim foi. E assim, né? Tu resolver ser empresário, cuidar do teu próprio negócio, é muito difícil, porque tem muitas coisas que, né? Aquela preocupação de, meu Deus, será que amanhã vai ter serviço? Enfim, aquele início de tudo. E a gente acaba esquecendo da gente. E eu realmente me esqueci. Passei 2 anos sem me cuidar com nada. Cheguei a 120 quilos. E aí, um belo dia, eu pensei, quer saber? Virou essa chavezinha, né? Eu preciso mudar, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tinha ovário policístico, né?
Eu não me cuidava nem nada, assim, não tomava anticoncepcional, nada, porque eu não podia engravidar, né? Não. E aí, até o médico falou pra mim também a mesma coisa que falou pra ti. Quando tu quiseres engravidar, tu me fala, porque a gente vai entrar com Um protocolo diferente, né? protocolo, vamos fazer um tratamento e tudo mais, beleza. Aí, um belo dia, eu olhei pro Guilherme e falei assim, quer saber? Vou fazer crossfit. Fui lá, numa aula Corajosa, experimental. né? Não, numa aula experimental. 120 quilos. 6 anos parada, assim, sem fazer nada. A primeira coisa que tinha lá era burp. Você sabe o que é burp? Aham. Você queria Inferno. fazer lá Burp. o crossfit ainda. O que que eu fui fazer naquele lugar? horrível. Eu me joguei no chão, tu acha que eu consegui levantar? Eu não consegui levantar. É horrível. Ou eu tava odiando aquela aula. Odiando. E eu tava assim também, sem sentido, assim, sabe? Aquela coisa, meu Deus. Enfim, acabou a aula. Eu olhei pro professor e falei assim, amanhã eu começo. Sério? Falei. Morrendo da raiva. Eu fui pra casa chorando aquele dia. Amanhã eu começo. Eu entrei num processo de emagrecimento. Eu emagreci 25 quilos em 5 meses. E eu engravidei da minha filha. Assim. Ali. Uhum. Sem o tratamento. Sem nada. Alimentação e exercício físico. E é o que tu falou e a gente bate de novo na mesma tecla. Deus sabe tudo que faz. É no tempo certo, na hora certa e não tem. Não tem planejamento algum que vai fazer diferente disso. Não vai. E foi muito difícil, tá? Eu aceitar a gestação. É. Foi muito difícil. Depois, quando eu tava ali com 8 meses, mais ou menos, porque teve um problema na coluna, daí eu tive que parar de dirigir, tive que parar de trabalhar com 36 semanas. Mas as limitações que você tá acostumada a não ter, né? Você tá acostumada A a fazer Rafa de tudo. academia que ia todo dia, Que é dieta, verdade. ia pro meu pai antes de ir pro trabalho e trabalhava na cobrança, na rua ainda, na cooperativa, direto. Eu acho que a maternidade, ela vem logo de início, desde a gestação, pra te mostrar que tu não tem controle de nada. De nada. Nada. Tu acha que vai ser... Eu mesmo, quando eu tava grávida, eu idealizava tanta coisa. Era tanta coisa diferente. Ai, vai ser assim, vai ser desse jeito, eu vou cuidar. Mas, minha filha. Lembrei da doce minha. ilusão, a né? minha do Lucas. Pensa, eu tô com 38 anos, o meu piá tá com 3. Então, tipo, eu ganhei ele com 35. Já não devia ter mais filhos, né? E daí ele cresceu, o barrigão gigante, já tava que eu não suportava mais. Daí um dia antes dele nascer, falei pro Farinhas, cara, me leva na maternidade, eu preciso ganhar esse bebê de qualquer jeito. No Tira final, essa né? Tu já não criança aguenta daqui. mais, pelo amor Daí de Deus. fui, daí fizeram aquele protocolo do toque e tal. Falei, mãe, só que tá com 3 dedos, ainda tem que ir pra casa, não sei o quê. Posso tirar o tampão aqui e ver se de repente ajuda a ter a contração e tal. Ela foi tirar o tampão, a cabeça do piá empurrou. Ela falou assim, mãe, ele tá me empurrando? Eu falei, consegue fazer um ultra? Eu falei, consigo. Então assim, faz um ultra amanhã de manhã. Se ele tiver mais de 4 quilos amanhã, volta, tá? Que eu vou fazer um induzido. Fomos no outro dia fazer ultra. 4 de quilos quantas? e 8, 51 centímetros. Quantas semanas? 39,5. Ele não queria descer de jeito nenhum. Uma bolota. Daí foi 4 pra maternidade de novo. Daí começaram a induzir, eu ganhei ele de parto normal. Misericórdia. 4 quilos e 45 ele nasceu. Ele quebrou o braço na hora do parto. Ele quebrou o osso do braço. Meu Deus. De tão grande que era. Parto normal. Daí Chocada, eu lembro não. até hoje. Muito corajoso. Eu lá, Aham. morrendo de Eu dor, não e daí teria eu coragem. dizia, senta aqui um pouquinho, amor. Me deixa, eu não quero sentar, me deixa. Morrendo de dor. Meu Não, Deus. tu não sabe nem... Não sabe nem onde é que tu tá, na Não, verdade, tu né? perde o Eu não controle. tive contração. total. essas coisas. Teve? Teve? Eu tive. Tudo certo. Passei Daí a hora que 36. nasce o piá, nasce. Daí fui Passei 36 dar um horas. apertão no piá, o piá começa a chorar, a gritar de dor. Daí vem a médica e fala, mãe, eu tenho que levar que ele quebrou o braço. Eu virei no lixo, né? Eu só chorava. Imagina. Porque a Porque culpa foi Foi eu, eu, porque foi eu, porque foi eu. Eu que quis assim. Cara, como é que Nada a gente a é, ver, né? né? E Mas- hoje tu é, olha... É uma bomba de hormônio ali, de emoção, de... Não tem como tu não ter Não, conquistado isso. É loucura? É inacreditável, mas agora imagina, eu acredito que, porque quando eu fiquei grávida, eu não tava me cuidando também, eu tava mais gordinha, pandemia, eu não sei nem como é que eu fiz um parto normal de 4 quilos, Também porque eu não não. tinha, eu não Agora tava fico com imaginando. estrutura nem psicológica, nem de corpo, de saúde, de nada, eu passei minha gravidez inteira sem trabalhar, então, só comendo, preguiça, mau humor. Sim, a gente fica bem louca, né? Não sei como é que eu sobrevivi.
Cara, tipo... É isso. porque era pra ser. Era pra ser. É que nem assim, ó, eu me preparei muito. Meu sonho da vida era ter parto normal. Tipo assim, sabe? E eu ia me sentir a mulher mais realizada do mundo, vamos dizer assim. Fiz tudo certinho, treinei CrossFit até o 7º mês de gestação, depois não aguentei mais, que é muito pesado. Aí fiquei em 36 horas em trabalho Meu de Deus. parto. Cheguei no hospital com dilatação total. Pensei, sorrindo, tá? Eu tava rindo. Eu tava feliz. Que eu tinha conseguido 10 de dilatação. Agora é meu momento. Só falei assim, me dá um chuveiro, pelo amor de Deus. Eu só quero chuveiro, não quero mais nada. Vocês nem precisam ficar comigo, só me dá um chuveiro. Com água quente nas costas, né? Aham. Porque daí diminui a dor e tal. Nesse chuveiro eu fiquei das 8h30, 9 horas da manhã até 9 horas da noite. E ela não desceu. Com 10 dedos de dilatação. É muita Então, força, assim, né, cara? foi. Meu, eu tava esgotada. Eu nem conseguia mais fazer força. Nem sabia mais onde é que eu tava. Eu só falei, daí quando vieram, eu vou fazer zero, vamos, pelo amor de Deus. Agora. Eu tava 3 dias, né? Tava quarta, quinta e sexta noite ela Não, nasceu. tá louco. Foi punk. Agora, Di, Mas assim, passaria de novo, tentaria de novo. E fui até onde eu consegui, assim, né? E pra mim até foi um sonho realizado, porque eu queria ter sentido. Queria descobrir essa força, sabe? Aham. Porque é uma coisa bem forte, né? Assim. É, daí Bem tu vê pesado. assim, né? Daí a criança nasce, daí tu entende que tu tens que estar muito bem. Não. Você tem que estar bem. Sim. Era isso que eu ia falar. A Tipo, sua saúde tem que estar bem, o seu corpo consigo mesmo, o teu psicológico, você tem que estar bem. Porque agora, mais que nunca, alguém depende diretamente de você. mas aí vem vários outros gatilhos na mente também, né? É que Tipo, aí- meu, vou ter que passar por isso, tipo, ó, no segundo filho, passar por isso tudo de novo. De novo. Daí assim, daí começa, ai, daqui a 45 dias o marido vai querer Aham. alguma Aham. coisa. Eu não quero. É tudo Eu não isso. sei se eu pensa. vou querer, eu não sei se eu vou. Se eu Saber, será que eu sei? não sei se vai doer, se não vai doer, eu tô É. cansada, tô esgotada, tô E o meu saturada. trabalho, e como é que vou fazer, quem é que vai cuidar da criança pra me estender uma roupa, e por aí vai. Pensa, como a é gente, que não a se gente vai dar progra- a gente conta? não se programou pra ter a Chloe, né? E nem na minha gestação, a gente até falou sobre isso, eu pensar em colocar alguém no meu lugar, né, na oficina e tal, pra trabalhar. Comentamos sobre isso, no fim não procurei ninguém. Quando veio ela, fez. Aí a oficina aqui, a gente mora atrás. Aí era eu com um computador, criança, mamãe e aquela Uhum. coisa toda, e coque no cabelo e pijama, e falando com o cliente. Eu enlouqueci, tá? Porque aí tu se dá conta assim, meu Deus. Aí realmente tu para pra pensar, aonde tá a Larissa? Quem é ela? Porque aí... Essa daqui Só que ao não mesmo é, tempo, não, mas ao mesmo tempo você tem que pensar o seguinte, cara, sou uma puta de uma mulher Não, forte, hoje porque como eu eu vou vejo. conseguir Tá. segurar tudo isso? Hoje eu vejo, mas assim, no momento que tu tá passando por aquele turbilhão de coisa, não, eu só chorava, né? Aquelas... Era o que eu Ah, fazia, eu eu só chorei chorava. bastante já, mas tipo, É. chuveiro, Ah, mas hoje lagartinha. passou, assim. Hoje, depois de 2 anos e pouco, assim, que eu tô conseguindo me reencontrar de novo. Foi barra. Pra mim, até eu tô achando que tá demorando demais. Mas cada um Mas tem todas os, nós tem o passamos seu por momento, isso, né? de tu pega a tua identidade, daí tu olha, mesmo sendo aquela velha assim, tu Uhum. olha e, pô, onde é que tá essa pessoa aqui? Quem é essa pessoa aqui? Não existe mais, né? Aonde se perdeu? É. Porque essa pessoa aqui, Eu já prefiro pensar assim, que bom que se perdeu, porque eu me sinto muito melhor hoje. Hoje eu me falo sinto assim, muito eu melhor. falo, cara, Eu também. quem que eu era? Meu Deus, eu não era... mas eu tive que Porque olhar aí, pra tipo ver assim, tu não aonde eu tem tava. perspectiva de vida, né? Tipo assim, uma Do jeito que família. tá bom, Por mais né? que, né, não seja... É que um filho, ele dá sentido, eu Exemplo- acho, pra nossa isso, vida. ele dá A sentido. Joana veio pra me mostrar que sozinha eu não ia dar conta de fazer nada. Sozinha eu não iria ser quem Ela eu é o sou teu hoje. incentivo, né? Ela é o meu sentido. Uhum. Tipo, eu acordo todos os dias de manhã pra mostrar pra ela. Mas isso que eu tô falando pra vocês veio depois de um divórcio, tá? Veio depois de um divórcio, porque daí começou outro processo, outra Jennifer, que eu pedi a minha conta na cooperativa depois de 15 anos de carreira. Eu pedi minha conta pra cuidar dela. Uhum. Tipo, opa, agora eu preciso ser mãe. Porque ela é uma criança de 2 anos e pouco, não anda direito, ela andava, mas andava meia tortinha, ainda usa fralda, vivia doente, ou seja, as doenças que vinham pra ela, eu parava e pensava, é porque ela não tem uma mãe, cara, essa mãe tá louca lá, trabalhando, chega em casa, quer trabalhar mais em casa, porque tem jardim, porque tem isso, tem isso, aquele outro.
A gente dá uma loqueada, né? Exatamente, ela não tem uma mãe, ela tem uma conhecida ali. Ainda bem que o pai dela sempre foi um paizão pra ela, entendeu? Tipo, ele sempre foi um cara que brincava com ela. Então, ele é esse cara. Ele, pra mim, não foi talvez a melhor pessoa do mundo, talvez eu também não fui a melhor pessoa do mundo pra ele, e se acabou, mas ele é um paizão. E tá tudo certo, Era uma era rede de isso que apoio, ele né? precisava, mas isso eu também não enxergava na época. Que ele era um baita pai, que ele é um baita pai. Eu não enxergava isso. Eu só via o meu lado. Que eu tava ali me sentindo sozinha, abandonada, nananana. Tava mesmo, mas por quê? Porque ele começou a dar atenção pra ela. E não era, e daí depois pensei, eu não posso disputar, não tem esse negócio. Ela é minha filha. Então hoje, depois de um divórcio, depois de ter mudado toda a minha carreira, de ter, não, agora eu vou ficar trabalhando aqui com meu pai na oficina, que daí eu fiquei com meu pai na oficina. E daí tem outro detalhe, meu pai, eu trabalhava só meio período, daí veio o divórcio, passei a trabalhar o dia inteiro, e nisso meus pais resolvem ir viajar. Eles iam ficar 21 dias viajando em cima de uma moto, conhecendo os países do Mercosul. Ficou eu, o Anderson e o Jean na oficina. Cara, Você vira? Anderson e Jean, vocês vão lembrar disso. 11 cabeçotes. Meu Deus do céu. Tu tá Mas era meu oficina Deus, mecânica ou oficina retífica de mecânica. motores? Os nossos clientes destruiu, tinha 11 cabeçotes pra fazer e eu não entendia direito como é que era aquele rolê e agora o que que a gente vai fazer? E não tinha mão de obra porque era só nós Imagina. três. Eu não sei mexer, eu sabia fazer outras coisas. Eu podia fazer a correria, mas eu mexer. Chamei um amigo pra ajudar e vamos embora. Se caiu no nosso peito, a gente vai dar conta. Mas ali eu me descobri que nasci pra esse negócio. Vou trabalhar na oficina com meu pai até morrer. Que legal. Mentira, nada disso aconteceu. Porque eu olhei na minha identidade e como tu não viu a Larissa, eu não vi mais a Jennifer. Porque eu tava de novo naquele looping. Trabalhando. Pô, já tinha saído da Via Cred pra cuidar da minha filha e de repente eu tô ali de novo naquele mesmo ciclo, trabalhando, sem cuidar de mim de novo, sem cuidar da minha saúde, sem olhar pra mim e sozinha ainda naquele rolê. Eu precisava de grana, ainda bem que meus pais sempre me ajudaram nessa questão de quando eu precisasse alguém cuidar da Joana, eu tinha esse apoio deles. Mas a mãe é a gente, né? Com certeza. Eles sempre deixaram. A gente cuida dela pra ti trabalhar e tal, mas a responsabilidade dela É tua, é né? tua. Isso foi maravilhoso, tá? Muitas pessoas ao meu redor falavam, mas por que teu pai e tua mãe não ajudam nisso? Não. É comigo. A chinela vai cantar comigo? É o A meu minha mãe propósito. sempre trabalhou também dessa forma. Ela sempre falou, pra trabalhar, Isso aí? eu cuido. Quer se divertir, quer... Não, Eu nem filho, conseguia. teu. Nem conseguia. Não consegui. Se tiver dificuldade realmente pra comprar um pacote de fralda, eu compro. Mas senão, eu não, o filho é seu, não é meu. Exatamente. Eu, graças a Deus, consegui. A minha mãe e meu pai me ajudaram bastante no começo também. Minha mãe sempre que precisa fica com a minha pequena. Mas a gente sempre fica com essa culpa, né? Porque eu, assim, eu adoro trabalhar. Amo trabalhar. Mas eu amo ficar com a minha filha. Aí, tipo, meu Deus, boto ela na creche pra mim trabalhar. Fico o dia inteiro pensando nela. Daí, ela volta pra casa, aí eu fico pensando nos problemas da oficina. Essa divisão, cara, ela mata. Tipo assim, ela deixa a gente assim num canto sem Não se sente saída. culpada quando Culpada tu tá com ela demais, pensando na oficina demais. e tu tá na oficina pensando que tu podia estar com ela? Demais. Aí tu quer ter um tempo de qualidade com ela, tu não consegue ter, né? Porque daí, por exemplo, chega de noite, já é hora de dar banho da gente, botar pra dormir, enfim. E aí, quando tu vê, já é 9, 10 horas da noite, parece que tu não fez nada. Aquela sensação, né? Poxa, não fiz nada hoje, mas meu Deus, olha quanta coisa, Sim. né? E aí eu fico bem dividida, assim, eu me sinto culpada. Por querer trabalhar, por gostar de trabalhar, tá sempre em movimento, né? Buscando, enfim, organizando. E querer cuidar dela, querer ficar com ela, querer dar atenção pra ela, educar ela da forma que eu quero, que eu gosto, que eu acho certo. Mas sabe que essa questão de se sentir culpada hoje, eu concordo contigo que tu falou, total, porque durante muito tempo foi assim. Mas do ano passado pra cá, assim, ó, que eu tive várias mudanças eu tive vários ciclos, né? Então, teve ali a fase de que eu fui casada com o pai dela e tal, daí teve a fase de que viver sozinha nós duas, e eu mudando a minha carreira totalmente, o medo toda a vida ali me acompanhando.
E depois nós mudamos de casa para um apartamento. Daí, nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade de voltar a trabalhar no Sistema Ailos, onde eu ia ganhar muito mais do que eu ganhava com meu pai. Fiz a contraproposta para o meu pai, o que ele achava. Ele falou, filha, infelizmente, tu precisa recomeçar a tua vida de novo. Começar do zero, tu vai precisar de dinheiro e hoje não posso te ajudar com isso. E detalhe, eu nasci e me criei aqui. E daí a proposta era para trabalhar em Balneário Camboriú. Eu botei a Joana debaixo de um braço e um sonho debaixo do outro. E fui. Tu foi. Foi. Na época ali, eu tinha um parceiro lá que me apoiou muito, me ajudou, me deu abrigo pra mim e pra ela e me ajudou a me virar lá. Daí, nisso, fui pra Navegantes com ela. Depois fui pra Navegantes e fui transferida pra Navegantes. Aí eu não me adaptei à cidade. Navegantes Não me é terrível. adaptei às pessoas. Nada contra vocês, navegantinos, jamais. Mas eu detestei morar lá. É que quem viveu em Blumenau, tudo viveu lá. em Balneário e pra Navegantes tá se comendo. eu morava ali em Itajaí, eu morava ali na Brava, já bem no finalzinho. Então, aquela região ali é Blumenau com praia. É a mesma correria, a mesma pressão que aqui. Só que eu tava sozinha lá. Meu, aquele peso, sabe? Tipo, de toda a responsa que antes meu pai e minha mãe, tinha o pai da Joana que ajudava também, tipo, pegava uma vez na semana e um final de semana sim, outro não. Ali eu não tava tendo mais aquilo ali, era só mãe em período integral e tal. Aí quando eu voltei, que foi ano passado, quando eu voltei, que eu fui demitida, eu tive mais um momento sem chão, assim, sabe? De, poxa, eu fui demitida, eu nunca tinha sido demitida na vida. Nunca. Uau. E eu sou a provedora, eu sou a pessoa que tem que botar comida na mesa pra Jo. E agora? O que eu tenho que fazer? Eu tava desesperada. É porque era Já por conta não da tinha oficina. mais o parceiro, tava sozinha de novo. Aí eu liguei pra minha terapeuta na época. Ela ainda é minha terapeuta, ainda faço terapia. Eu preciso pagar alguém pra me escutar. E daí eu falei, cara, aconteceu isso, aquele outro, tô me vendo assim. Daí ela falou, mas no PNL lá no passado também se viu assim. Começa a usar as tuas experiências que tu teve pra saber caminhar agora. Por isso que eu te falei, por isso que eu falei. Nós, no nosso passado, hoje, eu queria ter 20% da grana que eu gastei na pinga, faia e foguete. Não queria ter aquela vida de novo? Não queria ter aquela vida de novo. Mas aquilo ali fez parte de mim. Então, eu tenho que começar a lembrar, puxar na minha memória como eu cheguei até aqui pra daqui em diante seguir. E o que eu quero mostrar pra Jo? Eu não quero mostrar a culpa pra Jo. Eu tenho que mostrar pra Joana que a força... Nós sermos mulheres fortes, a gente ser guerreira, essa palavra guerreira emite guerra, a gente não tem que ficar guerra todo dia, não. Ela tem que ser autossuficiente para ela realizar os sonhos dela. E hoje eu realizo um dos meus maiores desejos, que é trabalhar em oficina mecânica. E eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com o Diego, que é um cara que está revolucionando muita coisa. Sim. Quando eu dei para ele a ideia, a Stephanie estava junto, quando eu dei a ideia do Mensor para Elas, e trazer a mecânica, tentar trazer uma linguagem de nós, mulheres, porque, cara, tem muito motorista mulher. E a gente não se envolve em muito acidente, não. A gente leva pouca multa, não é? É bem diferente. Nós somos muito bem naquilo que a gente mais faz. Cautelosos, né? Nós somos mais cautelosos. Tá Isso certo que a que gente tem tá umas bem mil e ruins uma. também, né? Mas... Tem. Vamos botar em exceção. Vamos botar em exceção, essa a gente não vai lembrar. Mas eu pensei, cara, ainda tô trabalhando com um cara que é sensacional, que é meu primo, vamos se ajudar. E eu penso que a culpa eu transformei em orgulho para ela. Até recentemente a gente participou de um processo terapêutico, ela participou junto, e vocês conhecem a constelação? Enfim, a constelação que a gente fez foi uma constelação sistêmica e tal. E ela participou como um dos membros. Cara, foi sensacional. Uma vez eu perguntei pra ela não sabia me dizer, e ali ela falou, eu perguntei pra ela, Jô, o que tu acha da tua mãe? E ela não soube me dizer. Aí ali na hora ela falou... É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil? O que tu acha da tua mãe? Ela falou, mãe, não sei, né? Tu é minha mãe, pô. E cara, por isso que eu te falei, toda vez que eu vou conversar com a Joana, e tu vai passar isso com a Chloe. Parece que eu tô conversando comigo mesma. É terrível, mas é terrível, assustador, mas ao mesmo tempo, que massa. Porque ela vai viver uma vida muito massa, uma vida muito divertida. E vai ter trancos e barrancos, mas saber que eu posso contar pra ela. Ela não vem querer mentir pra mim, não, porque minha filha, eu já vivi nesse rolê aí. Tô ligado do que tu tá falando. Já passei por isso. Não, e tu tendo toda essa referência de tudo que tu passou, né? A gente leva como aprendizado... para poder passar isso para elas também, né?
A gente que tem filha mulher, acho que a gente tem esse negócio, essa Você tem vontade, que ser a primeira essa amiga força, delas, a né? primeira É isso amiga, aí. instruir, saber que a gente vive hoje numa sociedade em que a mulher, ela tem o espaço dela, em que ela precisa trabalhar, em que ela pode conquistar as coisas dela sozinha, que elas não precisam depender de ninguém, né? Que a gente tem essa força, né, de fazer diferente, porque antigamente as mulheres não tinham muito isso, né? É isso aí. Agora a gente tem, e aí passar isso pra elas, agora pequenininhas já, desde... E que o alguém que ela for ter na vida, seja homem, mulher, enfim, que se for para ter alguém, que esse alguém contribua, que esse alguém some, e ela também some na vida dessa pessoa. E nesse momento ali da constelação que a gente participou, ela era a protagonista da história de uma outra menina lá. E a outra menina estava com... A pergunta dela pro grupo foi: por que eu tô procrastinando tanto os meus sonhos, os meus objetivos? Por que eu não saio do casulo? E daí a Joana formou as pessoas e a Joana me colocou na condição de ser a talentosa. Aí depois a terapeuta perguntou para ela: tá, mas por que tu escolheu essa pessoa para ser a talentosa? Porque um dia eu vou trabalhar igual a minha mãe trabalha e eu vou viver a vida vou viver como a minha mãe. Porque tudo que a minha mãe faz sorrindo, a minha mãe faz com alegria. E ela é talentosa demais em tudo que ela faz. Poxa, e eu isso dá quero um ser gás igual a também. minha mãe. Cara, vou até engolir uma água. Não pode chorar. Bom, É pra isso que a Mas gente vive, né? E é gratificante, né? Tu escutar uma... Tu sabes que sempre quando a gente fica assim, sem saber o que fazer, às vezes assim, né? Meu Deus, pra que lado que eu vou e tal, eu olho pra ela assim e falei, cara, é por ela, né? Pra um dia ela olhar como tu tá falando. e ver. E ver e ser grata por isso e ter um espelho, né? Saber aonde ela quer chegar. Porque é difícil, né? Acho que tu passa pela fase ali da adolescência, 20 e poucos anos, sem saber pra onde ir, sem saber o que quer, né? Não sei, eu passei essa boa fase. E hoje eu tenho um caminho, hoje eu tenho... Por isso que eu digo que quando eu virei mãe, que virou o clique, né? Quantos anos tu tá Eu tenho agora? 28. Calma aí, com 30 a gente vai conversar de novo e com 35 a gente conversa de novo. Tá. Né? São vários ciclos, né? Vai ter virando isso aí. umas coisas assim que vão acontecer na tua vida muito louca. Esse ano eu Depois entrei no dos sexto setênio. Depois dos 30, minha querida, cada ano é uma nova história, bem diferente. Eu entrei no sexto setênio agora de 35 anos. Meu Deus, o que eu faço na minha vida agora? Até Tudo achei que já tinha curtia. passado isso. Não, vai vir várias vezes assim. O que eu vou fazer da minha vida agora? Quem eu sou? Por quê? Sabe, meu, é muito difícil. Eu É só tô muito imaginando difícil. meus 40 daqui a 2 anos. Reza a lenda que 42 tem mais um. E nesse nossa história toda aqui, nesse nosso rolê todo, olha só como a gente dá bastante ênfase para nossa carreira, para nossa vida como mulher, como esposa ou como a mãe, e tu também é filha, e a gente não cuida da gente. É só tu ver, ó. É no filho perrengue fica que a gente doente. vai cuidar. Ah, o filho tá gripado, nariz correndo. É médico, remédio. Ah, eu tô com muita dor de cabeça. Por exemplo, eu tô com dor no meu calcanhar direito há muito tempo, mas doendo, que eu quase não posso pisar. Pergunta se eu já fui atrás. Jura? Ah, o marido, tô com dor nas costas, já vou correndo pegar um remédio. Aham. Os meninos lá da oficina, Jenny, tu tens um remedinho lá, tô com uma dor nas costas, com uma dor de cabeça. Não, eu tenho. Eu vou lá, dou um remédio e tal, logo ficam bem. Mas e se fosse a mesma dor em nós? Para, daqui a pouco passa. Aham. Daqui a pouco passa. Existe isso, né? Sempre. Mas hoje, vocês trabalhariam de novo num mundo diferente ou não? Eu não me vejo em outro ramo. Fora desse mundo. Até porque tu acaba se familiarizando com isso, é como tu disse, aquela vontade, aquele desejo de fazer, de estar. Uma energia bem uma energia, louca, né? Uma energia bem louca. Até quando os É pepinos verdade. aparecem, Até né? quando Não, tu fica de cabelo em pé, né? Misericórdia. Não, eu também não me vejo, não. Pra mim, Não, o pessoal que já me conhece, eu não me vejo fazendo outra coisa de fato. Eu acho que, na sou- verdade, esse ramo precisa dessa energia, que é a energia da mulher. Porque ela é muito diferente da energia do homem em si, né? É. O homem ali, ele tá trabalhando, vou dar um exemplo, né, do que eu vivo hoje, né? O Guilherme tá sempre no operacional, né? Aham. Fazendo. E fora daquilo ali,
tem, meu Deus, Muita mais 1000 funções. E essa energia feminina de trazer processos, como tu falou, né? Gestar, trazer para o cliente um conforto, até para uma mulher que de repente tem um carro, quer levar na oficina. E, cara, é muito ruim, né? Tu chegar num lugar que, tipo, Não tem tá nenhum tudo toque bagunçado, feminino. tá aquela desorganização, o cara vem todo sujo te atender, não te explica nada. Aí tu sai de lá, tens que deixar teu carro aí e me dar uma entrada, e eu não sei quando que eu te entrego. Poxa, não funciona Não é mais essa a assim, resposta. né? Não é essa a resposta. Então, eu acho que essa parte do nosso feminino, de trazer a organização, poxa, hoje a gente tá construindo lá, né? 6 anos já, né, galera? Mas Meu vai, Deus. de passinho em passinho. A gente tá com um banheiro hoje feminino, um banheiro masculino, que antes a gente não tinha. Na verdade, no início a gente nem tinha banheiro, a gente usava o banheiro atrás da casa. Então, né, tudo foi construindo. Hoje a gente tem um espacinho pro cliente, que a gente ainda tá terminando. Então, assim, são tudo detalhezinhos, que é diferente de antigamente, quando, né, era aquela oficina bagunçada que chegava, não tinha lugar pro cliente sentar. Então, acho que essa energia Não vai tinha um trazendo. cheirinho É diferente. que vai mudando, Vai né? trazendo os detalhezinhos, né? Ó, até Antigamente a coloquei oficina era isso. sujeira, né? Que era para Era não esquecer de bagunça. comentar na pergunta que eu fiz ali na semana passada lá no Instagram. O que você acha, qual o conceito de mulheres em ambientes masculinos no profissional, né? E veio um monte de coisa legal, dizendo que nós mulheres, a gente traz o equilíbrio para o espaço. Tá, com exceção que eu sou um pouco estourada, tá? O surto o também, surto né? também. Às vezes a gente precisa surtar para poder botar a coisa em ordem. Tipo, opa, estamos aqui. A quebra de padrões. Porque Muito. às vezes eles Muito. acham, lembra do que eu falei? Que vão achar que tu é uma sapata. Não, tu tá lá, eu não vou. Vai ser difícil vocês me verem assim, Ou tipo assim, maquiadinha, né? só tá lá porque é a mulher do cara. Sim. Não, Ela tá ali, mas é só porque ela é mulher do cara. Não, ela não é. Antes de ser ser a mulher Meu do Deus, fomento, ela é sócia exatamente. dele. Quantas vezes eu já passei assim, ó, Exatamente. no começo, o Guilherme atendia, passava pra mim, fazia orçamento, ele passava pro cliente orçamento, ele cobrava do cliente orçamento, né, bem no comecinho, assim. E aí, aos poucos, a gente foi, né, dividindo essas tarefas e cada um, não, acho que vai ficar melhor tu fazer essa parte, eu fazer Você só fazer. operacional e tal. E como teve preconceito no começo, tá? O pessoal não levava a sério. Eu passava isso aqui deu tanto, senhor, como é que o senhor quer fazer? Ah, não, deixa que eu vou lá falar com o Guilherme porque ele vai me dar um desconto. Cara, eu surtava, tá? Eu surtava. Graças a Deus. Aham, mas assim, ó, muito tempo. E até com informações de carro, assim, de problemas. O que tá acontecendo? Eles não queriam me falar o que tava acontecendo no carro deles. Pra mim, não que eu ia dar uma resposta pra eles, mas eu ia pegar a resposta deles, a pergunta deles, a dúvida deles, ia chegar pro Guilherme, tá acontecendo isso, será que tu pode dar uma atenção? Ah, não, fala pra ele que se resolve dessa forma. Sabe? Ter aquele, o Tu ia intermediário. ter um intermediário, isso que eu tô falando. E eles não aceitavam. Mas olha, eu batalhei bastante pra conseguir tá no lugar que eu tô hoje. É muita briga, né? É muita briga. Mas hoje, assim, graças a Deus, eu consegui, sabe? Hoje, todos eles passam por mim e nenhum deles sai de lá perguntando pro Guilherme alguma coisa sobre pagamento, sobre qualquer outra coisa, assim, É sabe? É bem legal. engraçado, né? Todo mundo me via como que, a esposa do A esposa do Farinhas. O Farinhas. Farinhas colocou ela pra trabalhar. Não sabe Que nada. raiva, né? Raiva. Daí começava a fazer perguntinhas difíceis e tal. E eu respondi. Tá, beleza. Hoje, cara, eu chego aonde eu quiser, azucrinando. Eu sou reconhecida como a Shirley. E antes tinha muita essa coisa, daí Mas chegava parece que a gente tem que estar chegava toda pra vida visitar, provando, né? chegava pra visitar uma oficina onde tinha a mulher do cara. Eu me preocupava se a mulher do cara não ia ficar enticada comigo Tinha e isso, dificultar de eu vender pro cara, que eu preciso vender. E dependendo do lugar que tu entra ainda hoje, cara, tipo, a mulher olha pra ti. Tinha um cliente aqui no Blumenau que atendia, que era até engraçado. A mulher do cara ficava do lado dele, olhando pra ele, pra ver se ele ficava olhando pra mim. Credo! Ela ficava do lado dele, olhando pra ele, tipo assim... Assim, Mal sabe ela que tu queria fechar aquela venda ali no maior sucesso, vazar. deixar todo mundo feliz e vazar pra Mas, buscar a criança na escola que tá minutos atrasada. tipo assim, Já dá licença. Pensa, o Farinha sai pra viajar na segunda-feira de manhã. Olha só o que eu passo.
Eu acordo de manhã, eu arrumo, mando a pequena se arrumar, de 8 anos, e o pequeno de 3. Agilizo tudo, café, me arrumo e tal. Saio com os dois. Deixo um na escola, outro na cuidadora. Vou pra estrada. Passo o dia inteiro na estrada atendendo o cliente. Um chato, um bom, um ruim, um reclamão, tudo. Sempre tem. Tem um monte. Trânsito, enfim. Perrengues. Perrengues. Volto correndo, pego os dois, banho, escola e tarefa, comida. Dá 10 horas da noite. Eu tô assim, daí eu penso, não, calma que faltou a roupa pra estender ainda. Levanta Tá de dentro novo. da máquina ainda. Então, cara, a gente Não sei como é que eu passo a conseguiu semana levantar. inteira assim. Às vezes Como é eu vou que fazer. conseguiu? Não Às consigo vezes eu vou fazer a Chloe levantar. dormir 8h30, 9 horas. Eu falei, meu Deus, eu vou levantar, vou fazer um monte de coisa. Quando eu vejo, Eu dormia dormi, junto. acordei 1, 2 horas da manhã. Meu Deus, que Ai, eu se eu dormi. conseguisse- chegar se eu e tomar conseguisse ao banho menos junto fazer com a isso. Eu pequena, também. senão, a hora quando ela dormia, tipo, tinha que fazer Aham. dormir, né? Quando eu tinha que tomar banho junto com ela, Eu porque a hora que eu também. fosse fazer deitar e dormir, eu ia dormir Estou junto. nessa. Tem isso daí, tipo, daí às vezes, pô, tem um relatório pra fazer pro trabalho amanhã. Tem, eu visitei o cliente, tem que passar o preço pro cliente. Cara, nossa cabeça não para, na verdade, né? Acho que tu tá o tempo inteiro matutando o que que faltou, o que que precisa, e amanhã, e depois, e qual cliente, e qual projeto, e qual orçamento, enfim. Até hoje, engraçado. Pau na loucura. máquina, né? Eu tô negociando uma máquina com um cliente de navegantes. Daí ele mandou mensagem pra mim hoje, dele mandou assim Compre no com a áudio. Shirley Navegantes, Ó. maravilhoso. Daí ele mandou mensagem pra mim, ó o áudio que ele mandou pra mim. Oi moça, tudo bem? Você tá de bom humor hoje? Pra gente negociar? Putz. Daí eu respondi pra ele, eu falei assim, oi Marcelo, tudo bem? Sempre estou de bom humor. Sempre. Desde que seja uma negociação justa pra mim e pra você, porque você precisa ganhar, eu também. E se for pra vender a máquina pra ti e tu ficar me enchendo o saco com desconto e com coisa nada, eu nem vendo, porque não é o meu intuito. Eu quero te vender a máquina pra você ser meu parceiro. Agora, se for pra Sermos ficar, parceiros, se né? for pra Agora, ser choradeira atrás de choradeira, eu nem quero vender a máquina pra ti. Daí ele mandou de volta pra mim, ele, baixou o Pablo Marçal? Eu falei, não é que baixou o Pablo Marçal. Mas, tipo assim, a gente tem que ser bom o suficiente pros pro dois outro. lados. O outro tem que ser É. bom o suficiente pra Não. gente. É uma balança. É questão de somar, né? É. Torna-se a vida de todo mundo mais leve. É verdade. Todo mundo fica mais leve. É uma balança. Eu não posso querer só usufruir do que tu tens pra me oferecer. Não, seja ao contrário. E às vezes eu vejo assim, ó, nós mulheres, a gente é tão forte, tão, meu Deus, que daí é onde a gente fica pra trás. Onde mínimos detalhes. Eu, faz uns 2 anos que eu não faço um preventivo. É uma coisa simples, não tem nada demais. Cara, é meia hora de uma manhã e fazer uma coleta, ponto final, acabou. Rapidão, Mas, e agora vem tudo no aplicativo do SUS agora. Ah, é? Aham. então assim, mas o quê? Ah, mas eu tenho tal coisa pra fazer, tenho tal coisa. Ah, mas eu tenho que levar meu filho no médico, porque... A gente dá prioridade pra outras coisas, pra outras pessoas, não pra nós. Tá acabando o nosso tempo? É. Então eu vou encerrar falando isso. Senão a gente vai passar o resto do que dia a conversa conversando. É que agora vai, fluiu. agora vai embora. Então a gente pode até marcar pra outros momentos a gente poder conversar mais. Um 2.0. Um 2.0. Aí. Muito obrigada por vocês terem aceitado a proposta, aceitado o desafio. É difícil estar aqui, eu sei muito bem, que eu sei que é muito difícil. Esse episódio, ele teve o apoio da Corema. Sigam o Corema Oficial. São os nossos apoiadores. Foram muito baita, tá? Até mandaram a logo diferente pra apoiar. E eu queria que vocês deixassem um recadinho de vocês, breve, pra essa mulherada que tá no pátio da oficina. Ou que tá num ramo muito masculino. O que que vocês, na experiência de vocês, no dia a dia de vocês, o que vocês diriam para essa mulher que tá lá na frente de um exército? Começa aí, Primeiro eu Larissa. quero agradecer pelo convite. Não vou mentir que eu fiquei bem nervosa. Fui me soltando agora mais no final, mas enfim. Eu acho que eu vou dar como exemplo até esse convite. Que quando tu me fez, eu não pensei 2 vezes, eu respondi sim. Porque eu acredito que a mulher ela pode estar em qualquer lugar. Independente da situação que for. Ela vai ter a raça, ela vai ter a vontade e a coragem de fazer o que ela precisa ser feito. O que ela precisa fazer ali, independente da situação. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar. Independente do ramo, independente de onde essa mulher esteja, que ela tenha traçado o que ela deseja, o que ela almeja,
E que ela agarre isso com todas as forças dela, porque ninguém jamais vai tirar isso dela. E é isso. Baita. Obrigada mais uma vez por estar aqui, né? Eu falo assim, a gente tem que continuar sendo forte? Tem. Tem que. Mas a gente tem que lembrar que no meio dessa força toda, a gente precisa cuidar da gente mesmo. Verdade. A gente pode pedir ajuda, né? Eu vejo por mim, faz algum tempo que eu não me cuidava. Até das minhas unhas, o marido sempre dizia, não, porque tu tem que fazer a unha. Eu falava pra ele, eu odeio essas coisas. Hoje eu não posso ficar sem as minhas unhas feitas. São Esse- detalhes, Meu cabelo, o meu eu. Detalhezinhos, Mas só que não é só o que as pessoas veem que precisa ser tratado e cuidado. É de dentro pra fora, de né? dentro pra fora. Exatamente. É isso aí, a gente tem que cuidar de dentro pra fora. E a gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode pedir ajuda. Tá tudo bem. Palmas pra nós. Obrigada.